A ti todo louvor. Aleluia. A ti toda honra, a ti toda glória, a ti todo louvor, Senhor. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Louvamos ao Senhor por mais um dia, né? Pela misericórdia dele que nos alcançou mais uma vez. E aqui estamos reunidos, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aguardar um pouquinho. Esperar que os irmãos adentrem aí. Já está começando. Paz do Senhor, irmã Viviane, seja bem-vinda mais um dia. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa, seus, grandemente. E aqui estamos nós mais um dia, né? Dando continuidade no que foi falado, né? Semana passada. Paz do Senhor, irmã Geice, MRV Suindo, irmã Esther, Marlene, que Deus abençoe grandemente. Seja bem-vindo. Vamos estar dando continuidade, né, na oportunidade que me foi concedida da semana passada, falando sobre as bem-aventuranças. E hoje não é diferente. Paz do seu irmão Johnny, seja bem-vindo. Então hoje não é diferente, né? Estamos aí vivendo a misericórdia do Senhor mais um dia, né? Semana passada dei início à palavra de Deus, falando sobre as bem-aventuranças, né? O princípio ali do Sermão do Monte, capítulo 5, onde o maior pregador de toda a história, né, iniciou esse sermão maravilhoso, né? E começou ele falando de paz, o próprio Jesus Cristo, iniciando ali falando de paz, e dando início nas diretrizes do seu ministério, né? Então, o próprio Senhor Jesus inicia e instrui, né, no Sermão do Monte, dentro aí do capítulo 5, as bem-aventuranças, uma maneira de procedimento de ter uma vida de paz, né, no período em que nós estivermos aí passando por este período nessa terra, né? Então, é o tema que foi alçado, felicidade a caminho do reino, né? Então, nós vamos estar dando continuidade hoje, amém? Seja bem-vindo você que está entrando agora. Paz do Senhor Jesus, irmão Fernando, os irmãos que adentraram ali, tem alguns nomes que não aparecem aqui para mim, mas de qualquer maneira seja bem-vindo, que o Senhor abençoe cada um de vocês e possa falar tremendamente no seu coração e que seja feita a vontade dele, né? Vamos estar aprendendo um pouco mais, né? Como eu falei semana passada, a gente não ensina sobre Cristo, nós aprendemos sobre Jesus Cristo todos os dias. E mais uma oportunidade que nós temos de crescer e de entender e aprender com Jesus, amém? Vamos estar fazendo uma oração, agradecendo a Deus pela sua vida, pela oportunidade, né, que o Senhor tem dado a nós neste momento, nessa hora, amém? Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o teu Filho amado, queremos dar-te graças, Senhor, queremos render-te adoração ao teu santo nome, por esse privilégio glorioso e maravilhoso que o Senhor nos concede no dia de hoje, de podermos, ó Deus, estar contemplando mais uma vez, Senhor, a vida, contemplando mais uma vez, Senhor, os milagres, a tua misericórdia que é deixada, que é derramada sobre as nossas vidas, e que traz ao nosso entendimento, ao nosso interior, a dependência total de ti, Senhor. Te agradecemos, te louvamos, bendizemos o teu nome. Obrigado pelos milagres, obrigado, Senhor, pelo trato, da maneira que o Senhor cuida de nós, da maneira em que nós vivenciamos o teu poder, a tua glória sobre as nossas vidas. Derrama sobre nós, Senhor, a sua glória. Derrama sobre nós, Senhor, sobre a vida de todos aqueles que estão assistindo, daqueles que vão estar assistindo posteriormente. O teu poder, a tua graça, a tua misericórdia. Fala conosco, transforma-se no Senhor através da tua palavra, através do teu Espírito Santo que move, que regenera, que transforma. Pai, graças te damos, ó Deus, por este momento maravilhoso. A ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo louvor e adoração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Vamos estar dando continuidade, né? Assim como foi falado, vou tomar água. Hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, fez muito calor aqui na Inglaterra. Até foi, né, surpreendente, porque já estamos findando aí o verão. E fez um dia bem gostoso, um dia bem quente, né? E tá quente. Inclusive agora aqui em Swindon tá dando ali uma garoa fina, um chuvisqueiro ali. Mas parece que foi para esquentar ainda mais, né? Mas glória a Deus por isso, né? A Deus toda a honra e toda a glória. Vamos lá. Na última terça-feira, mediante a oportunidade que eu tive, dei início aí no Sermão do Monte, livro de Mateus, capítulo 5, o princípio, né, do Sermão do Monte. Estamos falando sobre as bem-aventuranças. E nós adentramos no capítulo 5, falei do capítulo do verso até o verso 5, né? Até o verso 5 foi onde nós paramos na última semana. E mediante tudo isso, o que nós podemos ver, fazendo um breve resuminho aí do que foi falado semana passada, e mediante tudo isso, esses 5 versos que foi falado da semana passada, falando isso, vamos ler ele de novo. Para a gente lembrar, sempre é bom relembrar. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, a gente parou aqui no verso 5 da última semana, né? E a gente vê que, comparando e vendo, né, analisando esses 5 primeiros versículos, nós vemos a maneira que Jesus trata, né? Nessa primeira parte dessas bem-aventuranças, é tratado nós como ser humano, né? Os mansos, os pobres de espírito, os que choram, e os mansos e humildes. Essa é uma relação de nós com o próprio Deus. É onde nós reconhecemos, né, a nossa dependência de Cristo, onde nós reconhecemos que nada temos e que nada somos diante dele. Depois nós choramos, né, nos entregamos através desse reconhecimento de entender que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Nós o reconhecemos, nós choramos, né, por conta do nosso pecado. E depois, né, aqui nós entendemos, né, ser mansos, bem-aventurados os mansos, porque darão o reino dos céus. E a humildade de entender que tudo que nós temos e tudo que nós somos vem de Deus. A partir do verso 6 em diante, ele vai tratar do nosso comportamento em relação ao próximo, né? O nosso procedimento de vida cristã em relação aos próximos, né? Tudo aquilo que o Senhor ensina para que nós possamos ter desenvolvimento na nossa vida cristã. E glória a Deus por isso. Tem um romeno, ele sempre está assistindo ali a live e ele está dando boa noite ali. Hello, Lucian, how are you, my friend? You're very welcome between us, right? Desculpa ter falado, porque ele não entende português, mas ele está sempre assistindo. E isso é interessante, porque eu falei para ele, né? Se ele entende, ele falou: não, você está falando de Jesus, não tem problema. Então ele tá sempre ligado, ouvindo, né? E glória a Deus por isso, né? Um dia Deus toca, ou Deus está tocando de uma certa maneira, independente da língua, né? O importante é que o Senhor esteja falando aos corações. Amém? Então, dando continuidade, nós entendemos isso, né? A gente reconhece diante de Deus a nossa dependência a Ele, né? Nós reconhecemos, choramos pelo nosso pecado, entendemos os nossos pecados diante do Senhor, reconhecemos Ele, né? Trazendo aí a nossa total entrega ao Senhor e, né, entender que é o Senhor, tudo que nós temos, quem nós somos, depende dEle, provém dEle, não há nenhum tipo de egolatria, né, ou egocentrismo da nossa parte, mas somos totalmente dependentes ao Senhor. Dando continuidade, no verso 6, diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Bem, vamos lá. Então a palavra aqui no capítulo 5, verso 6, diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quando a palavra, o próprio Jesus refere a essa fome, essa sede, ele está praticamente destinando aí, as duas necessidades básicas do ser humano e, sendo assim, as mais importantes, para nosso convívio como ser humano, naturalmente, conforme a própria palavra deixa bem claro, Fome, que a gente precisa do alimento, e a sede, que é a água, no caso, a água. Então, esses são aí duas necessidades físicas do nosso corpo que nós necessitamos para viver. E a palavra de Deus, quando fala da fome e sede de justiça, ela está se referindo a basicamente a mesma coisa, só que no sentido, no âmbito espiritual de tudo isso, no âmbito de que essa necessidade que nós temos do alimento todo dia, porque nós almoçamos, nós não só almoçamos uma vez e não comemos mais, nós almoçamos, tomamos o nosso líquido, um dia de calor como foi o dia de hoje, então foi um dia muito quente, temos a necessidade do líquido frequentemente, tem uns que gostam de tomar suco, outros gostam de tomar refrigerante, e enfim, sucessivamente, outros tomam bastante líquido, bastante água, porque é a necessidade que nós necessitamos, e quando nós sentimos sede, esse desespero de tomar uma água gelada ou uma água fresca, enfim, tem esse desejo físico, do nosso corpo que está necessitando do líquido. Mesma coisa a fome, tem pessoas, nem no meu caso, se eu ficar muito tempo sem comer, me ataca enxaqueca, e assim outras pessoas também têm diferentes problemas em relação à alimentação. Então tem que ter essa alimentação, outros têm alimentação controlada, tomam remédio, precisam se alimentar de 3 em 3 horas ou frequentemente, enfim, é a necessidade básica que cada ser humano tem em relação ao cotidiano de vida, E quando Jesus relaciona, basicamente relacionado com essa fome e sede, ele expressa a nossa dependência, dele, a nossa dependência do Senhor, a nossa dependência em ambas partes, o desejo, de alcançar em Cristo Jesus a nossa redenção, o nosso arrependimento em Cristo Jesus, Como eu sei que você gosta muito de Bíblia, e hoje praticamente aí nós estaremos refletindo bastante sobre a palavra de Deus, eu gostaria que você abrisse aí o seu espelho. Espelho, disse espelho mesmo, disse Bíblia também, mas disse espelho. Por que espelho? Quando nós abrimos a Bíblia tem um efeito de espelho, Quando você troca de roupa para sair ou para se arrumar, o espelho revela se o seu cabelo está bagunçado, se a sua roupa está suja, se está amarrotada. Então o espelho é um revelador, de se algo errado está acontecendo ali no seu traje, no seu rosto, no seu cabelo, ou se tem uma sujeira nas partes da costa onde a gente não consegue ver. Então o espelho ele revela. A mesma coisa é a palavra de Deus. Quando nós abrimos a palavra de Deus, ela nos revela o que está de errado na nossa vida. Então todas as vezes que nós abrimos a palavra, adentramos nela e buscamos assim refletir no que ela está dizendo, ela está nos corrigindo, ela está nos lavando, ela está nos restaurando, nos orientando. Então por isso que tem esse efeito espelho, na nossa vida. Quando nós abrimos o espelho, que é a palavra de Deus, ela sempre tem algo para tratar no nosso coração. Amém? Então abre a tua palavra aí, teu espelho. Vamos lá. No livro de Salmos, vamos começar pelo livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo 107, capítulo 107, versículo 9. Vou pegar essa versão internacional aqui, que ela é mais
faço a leitura. Livro de Salmos, 107, verso 9. Diz assim: porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Quando Jesus está se referindo ao que tem sede e fome de justiça, é essa necessidade que nós temos de Jesus Cristo todos os dias. É essa fome de palavra de Deus. Porque quanto mais a gente lê a palavra, quanto mais nós estudamos a palavra, mais ela nos prende, mais ela transforma, mais ela traz orientação. Quando nós fazemos a leitura, mesmo que seja uma leitura assim básica durante o dia, ou tem gente que tem o hábito de ler um versículo durante o dia e depois refletir durante a noite, no período da tarde, a palavra de Deus sempre vai falar algo ao seu coração, ao meu coração. E essa vontade, esse desejo, essa sede, né, que a palavra fala, essa sede, fome e sede da justiça, fome e sede da palavra de Deus, ela nos domina. Ela nos domina, ela nos orienta, ela traz essa transformação. Então, nós ficamos sedentos de ter um pouco mais. Né? Uma live, por exemplo, ou um ensino, ou um estudo, ou até mesmo a gente tem esse hábito de todo dia fazer a nossa devoção, né? Tem uns que faz na madrugada, outros que faz durante o dia, enfim. Quando você não faz, parece que algo está faltando. Parece que você não se alimentou. É igual um almoço, você passou do horário de almoço, você sente a fome. Né? Olha, o corpo está acostumado a comer meio-dia, 1h, eu não sei qual horário que você tem o hábito de almoçar, mas quando chega o horário habitual do almoço ou do café da manhã, a gente fica com fome. E se sai com fome, né? Tem pessoas que ficam mal-humorado, outros ficam com fraqueza. Então, quando passa desse horário, né, nós sentimos falta. Assim também é a palavra, essa vontade, esse desejo que nós temos de buscar a palavra de Deus, é isso que ele está dizendo. Bem-aventurados, mais que felizes, é você e eu, que tem o desejo de se alimentar, de comer da palavra, de beber da palavra. Bem-aventurados sou eu e você que busca incessantemente o que a palavra vai nos revelar dentro das diretrizes que Deus já deixou para nós, dentro daquilo que o Senhor já deixou escrito. Esses acontecimentos que aconteceram no passado e que foram profetizados para os dias de hoje, já está tudo na palavra de Deus. E esses acontecimentos futuros que vão acontecer, inúmeras revelações estão surgindo, né? Mas já está tudo na palavra. Já está tudo, a palavra já foi escrita, já foi destinada. Então, essa fome e sede que nós temos de incessantemente de buscar ao Senhor nos revela isso. Nos revela isso. Então, nos dias em que nós estamos vivendo hoje, há quem diga, mas você não se preocupa com nada? Você está preocupado com nada? E as coisas estão acontecendo? Não. Sabe por que não? Porque a palavra já disse que isso iria acontecer. Porque a palavra já revelou. Por quê? Porque quando você tem esse desejo incessante de buscar a palavra de Deus, de se alimentar da palavra de Deus, não há nada que aconteça de novo. O próprio rei Salomão fala isso em Eclesiastes. Não há nada que aconteça de novo que não já aconteceu. Então os acontecimentos vindouros, a palavra já disse, já revelou. E você descobre isso nesse desejo, nessa fome e sede. O desejo incessante da palavra de Deus, essa fome e sede que a palavra diz, o salmista diz assim, vamos lá, acompanha comigo. Salmo 63, volta um pouquinho aí. Salmo 63, a partir do verso 1. Acompanha a leitura. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti. A tua mão direita me sustém. Esse é o desejo incessante da alma, do corpo, da mente. Desejar a Deus, desejar as suas diretrizes,
desejar o seu querer sobre as nossas vidas. O salmista relata que o desejo dele é incessante, até mesmo nas madrugadas, nas vigílias da noite, quando ele acorda pela madrugada, é o desejo incessante. Então de acordo com as bem-aventuranças, Salmo 63, do 1 ao 8, isso mesmo. Então, quando Jesus, fala sobre essas bem-aventuranças desde o princípio, do ser manso, de ter bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm o coração, o espírito pobre. É esse desejo de ter esse renovo em Cristo todos os dias, esse anseio, porque a palavra diz assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Inclusive o pastor falou isso no domingo. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, esse é o desejo. Buscar primeiro o que a palavra tem para o seu coração. Buscar primeiro o que a palavra vai te orientar. Porque tem casos na nossa vida que nós não entendemos o porquê. Tudo isso na nossa vida acontece. Às vezes a gente para refletir, mas por que o Senhor Jesus não faz isso? Por que o Senhor Jesus não faz aquilo? Eu sou assim, eu sou assado, a minha família está desse jeito, as coisas têm acontecido na minha vida, eu não estou entendendo. A própria palavra fala: buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Mas quando nós tiramos o foco de quem é Cristo, para os pormenores da nossa vida. Porque às vezes as coisas têm acontecido, milagres têm acontecido na nossa vida e nós não estamos contemplando o milagre que Jesus fez, mas nós estamos vendo os problemas em que nós estamos enfrentando. Quando nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, quando nós deixamos de lado as coisas em que nós precisamos viver nesse mundo e olhamos para Ele, nós entendemos que Ele opera milagre, nós entendemos que Ele nos deu trabalho, nós entendemos que Ele está, mesmo assim, mesmo nós vivendo em situações difíceis, o Senhor tem guardado. Nós olhamos para Jesus e entendemos que, às vezes, nós estamos passando por enfermidades, mas a esperança de vida está dentro de nós, a alegria do ser está dentro de nós, que é o que nos motiva, a esperança, a perseverança. E nós olhamos para os pormenores, mais a minha família, mais o meu amigo, mais o meu trabalho, mais a minha casa, mais os meus filhos. E nós não olhamos para quem Deus é e pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Quando nós olhamos e quando nós entendemos esse desejo incessante pela palavra de Deus, a vida se torna mais fácil no sentido de que tudo está no controle do Senhor. Quando o próprio Jesus diz: bem-aventurados sois vós que têm sede e fome de justiça, o salmista diz assim, no capítulo 62, volta um atrás, a partir do verso 5 ao verso 8. Salmo 62, verso 5. Diz assim, descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. O salmista nos orienta da seguinte maneira: derrame-se diante do Senhor, independente das situações, das condições de vida em que nós estamos vivendo, passando. A nossa sede e fome de justiça está na palavra de Deus. Porque Ele disse que guarda, Ele disse que protege, Ele disse que vai guardar, Ele disse que vai abençoar, mas Ele também diz que no mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo. No mundo vocês também serão perseguidos, que é o que eu vou falar logo adiante aqui no final, que vamos tratar sobre isso também. Mas Ele não diz somente que nós... Ele disse também quando Ele foi assunto aos céus, Mateus capítulo 28, eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, todo tipo de situação em que nós estamos vivendo, Ele está passando junto conosco. A minha fome, a minha sede de justiça é de me entregar ao Senhor. A minha fome, a minha sede de justiça é de reconhecer nele que Ele está guardando a minha vida. Mas isso também não me impede de passar por situações adversas. Mas isso também não me impede de passar por situações, não é o fato de a gente estudar a Bíblia, adentrarmos na palavra de Deus, que não vou ter problema, que não vou ter situações adversas. Não é isso que Jesus nos ensina.
Ele está dizendo que mediante todas essas aflições, nós podemos sim, somos sim felizes. Bem-aventurados, bem-aventurados, mais que felizes sois vós. Porque nós, mediante todas essas aflições, ou mediante todas essas diretrizes que ele já nos ensinou e tem nos ensinado, somos mais que felizes. Porque temos dentro de nós essa convicção de que nós somos completamente dependentes do Senhor. Dando continuidade. O livro de João, capítulo 6, Evangelho segundo João, capítulo 6, diz assim, Jesus falando, olha, João, vamos lá, vou pegar isso aqui. João 6, verso 35. Então Jesus lhes declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Vou ler o 36. Mas como vos disse, vós me viste, e contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Quando nós temos essa fome e sede da justiça, das coisas de Deus, em algumas versões ou algumas interpretações, mas é o que Deus colocou no meu coração, existem inúmeras maneiras de interpretar esse versículo e alguns acadêmicos e pastores interpretam de maneira diferente, obviamente, né? Mas o que Deus colocou no meu coração para o dia de hoje é isso. Quando nós nos entregamos, né, como o próprio livro de Salmos diz, quando nós de todo o nosso coração nos deleitamos nessa fome, nesse desejo de mudança, nesse desejo de querer Jesus Cristo todos os dias. Porque quando nós fomos libertos do pecado, do erro, vivemos um mundo, né, antes da nossa conversão em Cristo Jesus, embora todos os dias nós estamos propensos aos mesmos erros, às mesmas dificuldades. Mas quando o Senhor nos libertou, tirando-nos, né, da condenação do pecado e da morte eterna, nós tínhamos um pensamento diferente, um pensamento completamente diverso. Mas hoje, com esse desejo incessante de querer buscar a Cristo todos os dias, de entender que Ele é o pão da vida, de entender que Ele é a água que lava, que a Tua palavra é que cura, que regenera, nós não queremos voltar atrás. Nós não queremos viver aquele mundo, porque hoje nós conhecemos, e quando a palavra fala, Jesus diz, todo aquele que o Pai me der, eu não lançarei mão. Jesus não abre mão de nós, mesmo sabendo que nós não temos nada para oferecer. Mesmo sabendo que Ele morreu na cruz do Calvário por amor a mim e você, e nós não temos como pagar isso, isso é um dom dEle, isso é dEle. A misericórdia dEle que nos alcançou. Não tem como a nossa bondade, porque eu sou bom, porque eu sou isso, porque eu falo da palavra de Deus, porque eu ensino, porque eu prego, então por isso que eu mereço salvação. Não! Não há nada que nós possamos fazer nessa terra que vai pagar o preço de Jesus na cruz do Calvário. Ele se entregou por amor a nós, Ele nos deu, Ele nos libertou, Ele nos salvou. Ele mesmo disse, todo aquele que vier a mim, eu não lançarei mão. Então Jesus te ama, Jesus me ama da maneira que nós somos. E por isso nós almejamos essa fome e sede da palavra de Deus, para entender Ele todo dia mais, para conhecê-lo de uma maneira a qual nós ainda não experimentamos. Porque as experiências com Jesus Cristo de todos os dias, elas são contínuas. Aquilo que nós vivemos, as experiências de ontem ficou ontem, as experiências de hoje são novas, as de amanhã nós não sabemos, porque o amanhã pertence a Ele, mas obviamente serão completamente diferentes. Quando nós almejamos essa fome e sede da justiça de Deus, que é a salvação tanto para a nossa vida, nós nos preocupamos com o próximo, nós nos preocupamos com o nosso familiar, com o nosso ente querido, nós nos preocupamos com aquele que ainda não conhece a salvação e que pode sim experimentar esse Jesus em que nós falamos, esse Jesus que nos regenerou, esse Jesus que nos tirou do pecado, esse Jesus que transforma o nosso ser, que nos dá a alegria, a paz, o gozo da presença dEle. A coisa mais maravilhosa neste mundo é sentir a presença de Deus, mesmo sabendo que somos pessoas pecadoras, sim, mas somos pessoas que estamos aí num processo de salvação todos os dias e que precisamos estar nos regrando, olhando para o espelho que é a palavra de Deus e tirando a sujeira, tirando o pensamento, buscando a santidade, buscando, a fazer as diretrizes que o Senhor Jesus disse e, acima de tudo, buscando ser feliz mesmo num mundo
na qual a tribulação, o próprio Jesus diz, Romano diz, Paulo fala, o mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno, mas a minha vida e a sua vida pertence a Deus. Nós vivemos num mundo que pertence, que jaz do maligno, mas nós somos pertencentes a Deus, somos peregrinos em terra estranha. Então nós estamos de passagem neste lugar, porque iremos morar no céu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse desejo, essa fome e sede de justiça incessante de buscar ao Senhor é o que nos dá o desejo e a vontade de prosseguir em conhecer a Deus todos os dias. Deixa eu continuar, senão eu me empolgo e fico parado só nesse versículo hoje. Vamos lá. Irmãos, é só mesmo, não vou aprofundar não, tá? Só pra gente aprender um pouco mais, tá bom? Vamos lá. Só vou ler só mais um. João, capítulo 16. E aí eu já passo pro próximo tópico. Que falar da palavra de Deus empolga e a gente se deleita, né? Se deleita. Eu sei que você gosta de Bíblia, então abra sua Bíblia aí. Hoje é culto de ensino, melhor, culto de aprendizado, porque nós aprendemos todos juntos. João capítulo 16, vou ler a partir do verso 5. Diz assim: Agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque vos disse isso, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu não for, eu enviarei. Jesus está indo assunto aos céus, né? Está falando sobre a sua ida. E ele fala aqui, ele precisa ir para que o Consolador virá, o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ele está dizendo, eu preciso ir para que o Consolador venha. E o que traz essa fome e sede da palavra de Deus na nossa vida é o Espírito Santo. É Ele que nos faz buscar a palavra de Deus. É Ele que traz o nosso entendimento, a reflexão de que, por que isso? Por que Jesus falou aquilo? Por que Jesus trabalha dessa maneira? Que traz esse desejo incessante de nós queremos descobrir o porquê, o para quê, né? O porquê Jesus disse, o porquê que a palavra de Deus trata dessa maneira. Então é o Espírito Santo que habita em nós. Porque Paulo diz, Deus coloca em nós tanto o querer como o realizar. Isso é feito através do Consolador. Isso é feito através do Espírito Santo. Até mesmo a convicção dos nossos erros é feito por Deus, pelo Espírito Santo. Então esse desejo de que eu almejo, que você almeja, de buscar, de estudar, de falar da palavra de Deus, de pronunciar a palavra de Deus, é essa fome e sede de justiça que nós temos dada pelo Espírito Santo, de conhecer a Deus cada dia mais, de almejar estar na presença dele, de falar com ele, de entender o que a palavra nos transmite todos os dias. Continuando, senão eu me prendo. Vamos lá, o próximo verso, verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quando Jesus fala desse tópico aqui, os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, ele está se referindo àquele que se coloca no lugar do próximo. Porque misericórdia, compaixão, perdão, é aquele que se coloca, que tem a misericórdia, que vê, que eu e você vemos a misericórdia de Deus na nossa vida. Vou fazer aí uma breve comparação. Quando nós estávamos no mundo, né, faça aí uma análise na sua vida, você, eu, que estávamos no mundo antes de conhecer a Cristo, então nós tínhamos um certo tipo de vida. Alguns, né, viviam de maneiras diferentes de outros, né, viciados em drogas, prostituição, enfim, desviados, enfim, cada um de vocês faça análise em si mesmo. E então, o Senhor Jesus derramou a sua misericórdia sobre as nossas vidas e nos libertou. Então hoje nós conhecemos o Senhor Jesus pela graça e misericórdia dele, porque nos transformou, nos libertou, nos tirou, né, de um mundo oníquo e nos trouxe para uma vida diferente, uma vida diferenciada em Cristo Jesus. Então nós olhamos que o Senhor teve misericórdia de nós. E quando ele diz aqui, bem-aventurados são os misericordiosos, porque então obterão misericórdia,
é o nosso comportamento em relação ao próximo, é o nosso comportamento em relação àquele também que ainda não aceitou a Cristo, é o nosso comportamento em relação àqueles que estão vivendo uma vida adversa, contrária à vontade do Senhor. E qual é o meu comportamento? Eu tenho misericórdia ou eu sou juiz? Mas eu tenho que entender o seguinte, que o mesmo Jesus que derramou a sua misericórdia sobre a minha vida no passado, é o mesmo Jesus que derramou misericórdia sobre a sua vida, que vai derramar a misericórdia e está derramando a misericórdia sobre a vida daquele que ainda não o conhece, na vida do drogado, na vida da prostituta, do bêbado, na vida daquele que ainda não conhece o Senhor Jesus, na vida daquele que mesmo conhecendo o Senhor Jesus está vivendo uma vida contrária à vontade de Deus. Então eu, como misericordioso, eu preciso olhar e entender que aquela alma, aquela vida, também precisa da misericórdia todos os dias. Porque se eu me tornar juiz daquilo que eles fazem ou daquilo que deixam de fazer, eu me torno juiz e não me torno misericordioso e eu perco todas essas bem-aventuranças que nós falamos anteriormente. Porque daí eu deixo de lado tudo que Jesus me ensina para ter uma vida feliz nesse mundo e começo a ser juiz, começo a julgar, começo a falar mal e começo praticamente eu mesmo me tirar fora das bem-aventuranças que o Senhor Jesus me ensina. Bem-aventurados são os misericordiosos, que têm a misericórdia em relação ao próximo, que se preocupa com o próximo, que ora em prol do próximo, que tem a preocupação, são inúmeras diferentes maneiras de lidar com essa situação. Na compra de um alimento, ou de uma oferta para uma pessoa que está necessitando, ou até mesmo em oração, que é o que acontece na igreja, né? Temos aí o caderno de oração. Isso é exercício de misericórdia sobre a vida daqueles que estão necessitando de uma oração, que estão necessitando de uma palavra, estão necessitando de Jesus. Estamos intercedendo em atos de misericórdia, estamos nos colocando, isso é compaixão, se colocar, e empatia, colocar-se no lugar do próximo e entender que todos nós necessitamos da misericórdia e todos nós, como cristãos em Cristo Jesus, temos que exercer esses atos de misericórdia. Precisamos desenvolver os atos de misericórdia todo dia. Isso em relação ao próximo, isso em relação a um familiar, a um ente querido, a um amigo. Mesmo que ele não aceite, porque a gente exerce misericórdia para o próximo, mas a gente não pode esperar que ele exerça a mesma ação ou atitude em relação a nós. Nós exercemos misericórdia ao nosso próximo e esperamos a misericórdia vinda de Deus. Nós não podemos exercer misericórdia na intenção de que o próximo, ou de que o amigo, ou de que outra pessoa vai retribuir a misericórdia ao meu favor. Não. Se assim eu penso, estou errado. Eu exerço a misericórdia na vida do meu próximo, esperando a misericórdia do Senhor, porque eu entendo que lá no passado, Ele me livrou, Ele me libertou e derramou a sua misericórdia sobre a minha vida. E eu entendo que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho por amor a todos, mas só será salvo aquele que o aceita. É por isso que nós precisamos desenvolver atos de misericórdia sobre a vida do próximo, para que ele entenda que o Senhor Jesus o amou primeiro. Amém? Eu só vou ler um versículo para que complemente aqui. Lamentações de Jeremias. Fiz algumas outras anotações, mas o tempo está passando rápido aqui. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, diz assim. Esse versículo é muito lindo e muito forte. Vamos lá. Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, verso 22. Diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Se as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias sobre a nossa vida, em algumas versões diz, o motivo de nós não sermos consumidos é porque as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Se as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias sobre a minha e a sua vida, que temos o Senhor Jesus como nosso guia, o Espírito Santo que nos conduz a sermos, a viver uma vida coerente e íntegra diante do Senhor, quanto mais eu
e você temos que exercer misericórdia sobre a vida do próximo. Porque bem-aventurados sois vós, misericordiosos, que terão misericórdia, que receberão misericórdia, mas do Senhor. É do Senhor que vem a misericórdia sobre as nossas vidas. Continuando, tem mais, mas eu vou passar rapidinho. Verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos começar diferente aqui. Abre aí, depois eu vou comentar. Livro de Salmos, capítulo 24, verso 3. Livro de Salmos, 24, verso 3. Diz assim, vamos ler do primeiro. Do Senhor é a terra e tudo o que nele existe, o mundo e o que neles vivem, somos todos do Senhor. Pois foi ele que fundou sobre os mares e firmou sobre as águas. Quem poderá subir ao seu monte, ao seu santo monte, Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor. Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito instável. Em algumas versões, inabalável. O que a palavra de Deus está dizendo sobre o coração puro? Porque se formos analisarmos diante dos versículos apresentados, somente bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se a própria palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem, o próprio Jesus diz que do coração do homem procede os maus pensamentos. Então, de que maneira podemos relacionar esse coração limpo? De que maneira podemos tratar ou analisar ou refletir nesse coração limpo se a própria palavra de Deus fala que o nosso coração é enganoso? Quando a palavra fala de limpeza, quando a palavra de Deus fala sobre purificação, limpar, ela usa diferentes símbolos e nós bem sabemos disso. Um deles é a água, né? A própria palavra de Deus, né, é a verdade. Jesus diz, a palavra a verdade vos libertará. Então essa purificação do nosso coração limpo, é a distinção de que eu quero a Cristo, eu almejo Cristo, mesmo que as minhas intenções, porque segundo, né, o que nós sabemos, quando fala de sentimentos e emoções é ligado ao coração, quando fala desse desejo, né, amoroso em relação ao nosso próximo, a nossos familiares. Então todos a primeira coisa que nós vemos é o sentimento vindo diretamente do coração. Então quando a palavra de Deus fala sobre isso, sobre o puro de coração, é entender basicamente essa dependência do Senhor, essa busca incessante pela palavra, sede, fome de justiça, é o quebrantamento da alma, é entender o arrependimento do nosso coração, o arrependimento da nossa vida, é entender que somos dependentes e todo o orgulho se é tirado porque somos dependentes do Senhor. Não é porque temos algo que achamos que é nosso, que não é, porque foi o Senhor que deu, é Ele que capacita, é Ele que instrui, é Ele que ensina. Então tem o quebrantamento, nós temos atos de misericórdia, somos misericordiosos. Então esse processo, ele vem acrescentando na nossa vida para que nós venhamos ter um coração puro. Essa palavra de Deus que purifica, que limpa, ela vai purificar toda a iniquidade, toda a sujeira que está no nosso ser. Como eu falei do espelho, relacionamos esse espelho à palavra de Deus, que ela nos mostra o que está de errado em nossa vida. Então ter um coração puro, ter um coração purificado, um coração em santidade, que busca a santidade do Senhor, é essa reflexão na palavra, porque é a palavra que purifica. É o Espírito Santo que renova, que lava. Os símbolos que é usado, né, na própria palavra de Deus é o fogo que queima todas as impurezas, a água que lava, né, que lava o nosso coração. A palavra de Deus é a que nos instrui, que traz essa transformação de dias a dias. Então quando nós
quando nós vemos na palavra de Deus referindo a esse coração puro, é um todo. Não é somente o coração, não é somente o meu emocional, não é somente a parte interior do sentimento, não, é um todo. É aquilo que eu vejo, é aquilo que eu ouço, é aquilo que eu falo, é aquilo que eu demonstro no comportamento. Então a pureza do ser, a pureza do coração, o limpo de coração é na integridade. E andar íntegro diante de Deus, num caminho reto, num caminho de retidão. Em qual sentido? Hoje eu adoro a Deus, amanhã eu adoro o mundo. Hoje eu busco a Deus porque eu preciso do milagre, e amanhã eu não preciso do milagre, então não tem problema. Não. O puro de coração, a pureza do coração está em todo o ser. Pensamentos voltados a Deus, adoração voltadas a Deus, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca. O próprio Tiago fala para a gente tomar cuidado com o que a gente fala. Provérbios fala que do que procede da nossa boca, isso comerá o nosso pão, mais ou menos isso, eu não me lembro agora, me desculpe, mas depois eu vejo. E então, o que procede de nós, o que fala a boca está cheio o coração, é isso que a palavra fala. Então é um todo. Quando se ouvir falar de coração na palavra de Deus, é um todo. É na pureza do ouvir, é na pureza do falar, é na pureza da expressão, dos gestos singelos, na expressão de misericórdia, no quebrantamento da alma, no trato em relação ao próximo, os mansos de espírito, que a própria palavra diz, esperar no Senhor, de entender, é a dedicação na palavra de Deus, a purificação da palavra de Deus. Quando Jesus diz, bem-aventurados os limpos de coração, Ele está dizendo, qual é o maior desejo que você tem em seu coração? É servi-lo? É buscá-lo? É deixar que os desígnios do Senhor guiem o nosso entendimento, a nossa alma, o nosso ser? Embora há quem diga, mas irmão Michael, é difícil. A gente tem aí a nossa vida, o nosso cotidiano, os problemas. É mesmo. Jesus disse que seria. Ele não falou? No mundo tereis aflição, não tem de bom ânimo. Então Jesus já sabia. Ele já se compadeceu de todos os nossos erros, de todas as nossas dificuldades. Ele veio ao mundo e se fez homem. Então ele passou por todo tipo de situação que eu e que você passa. Ele sabe da nossa dificuldade. Mas Ele olha dentro de mim e de você, Ele olha dentro do nosso entendimento, dentro do nosso coração, e Ele quer saber o que realmente eu tenho buscado, o que realmente eu tenho almejado, qual é o desejo que eu tenho, qual é a fome e sede que eu tenho. É da justiça? É das coisas do mundo? O quebrantamento, o meu choro, é um choro de arrependimento, ou é um choro de que eu fui pego, um choro de remorso que eu fui pego fazendo coisas erradas? Ou é um choro de arrependimento de remorso porque eu perdi o emprego, porque eu não estava fazendo nada certo? Então é isso que Deus está olhando, é isso que Jesus quer. Então a felicidade está em seguir as diretrizes que o Senhor Jesus diz. Quebrantai o vosso coração, chorai de arrependimento, ser manso, humilde, seja pacificador, seja misericordioso, procure a pureza do seu ser, do seu coração, nos seus atos, nas suas ações, nas suas atitudes, naquilo que você vê, que você fala, aquilo que pronuncia. No calar, que nem sempre a gente tem que falar, eu falo mesmo que eu preciso falar porque fulano precisa ouvir. Não, você não precisa. A justiça vem de Deus. Como diz, né, um trocadilho aí no mundo, a melhor resposta é aquela que não se dá. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus. Não cabe a nós. Continuando. Verso 9. Vou concluir já. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mas antes de... deixa eu só ler um versículo que complementa o verso 8. Diz assim, ó. 1 João... e eu já passo para o próximo. Esqueci desse aqui, perdão. 1 João... verso 3. Vamos lá.
1 João, verso 3. 1 João 3, verso 1 ao 3. 1 João 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, e que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haverá de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Jesus Cristo é puro. Não teve nenhum pecado imputado sobre a vida dele. Jesus disse: sede santos, porque eu sou santo. Buscar a santidade, a pureza do nosso ser, a pureza do nosso falar, do nosso coração, da nossa alma, do nosso interior, está na busca da palavra de Deus. Está na busca do render-se ao Espírito Santo, porque é ele que convence. Porque se o Espírito Santo não nos convencer do nosso pecado, não tem arrependimento. Se o Espírito Santo não nos mostrar que aquilo que nós estamos fazendo está contrário à vontade de Deus, nós vamos viver a vida de qualquer maneira. E onde nós encontramos isso? Na própria palavra de Deus. É na palavra de Deus, no espelho de Deus, em que nós vemos a sujidade, a sujeira que estamos jogando debaixo do tapete. Daquele pecado que nós deixamos de cuidar, daquilo que nós deixamos de nos arrepender. Ah, mas esse aqui não tem problema, mas esse aqui pode, esse aqui deixa. Ah, não tem problema não. Tem sim, irmãos. Porque isso vai criando, vai aumentando. É igual mofo, desculpa a expressão, é igual mofo. Você vê na parede uma pontinha, mas a parte suja, a parte maior está por trás. E quando ele aflora é porque já não tem mais jeito. É igual o iceberg, você vê o iceberg, você vê a ponta do iceberg somente, embora é muito grande. Mas a maior parte do iceberg, ela está na profundeza do oceano, está dentro do oceano. E assim é a nossa vida. Ah não, deixa isso aqui não tem problema. É uma coisinha pequena, é um negocinho ali, não. Para que você e eu seja puro do coração, nós precisamos ter essa diretriz, a pureza do nosso ser, buscar o entendimento da palavra de Deus, para que nós venhamos buscar o que realmente nós almejamos de corpo, alma e espírito, que é o Senhor Jesus, que é a entrega incessante de todos os dias. Todos os dias nós nos arrependemos, todos os dias nós erramos. Todos os dias nós pensamos coisas que não devemos. Há quem diga, eu não peco. Amém, irmão. Você não peca, né? Mas a palavra diz ao contrário. A palavra diz que nós somos pecadores, sim. Só pecamos incessantemente. Então, todo dia tem um pensamento errado. Todo dia tem algo que você não deveria falar e falou. Tem algo que você deveria falar e não falou, omitiu. Viu que não deveria, pensou que não pôde. Não socorreu, né? Não atendeu. Não respondeu, então não tem como. Então somos dependentes da misericórdia do Senhor todos os dias. Somos sim dependentes do amor, da misericórdia. Então a nossa vida é um procedimento de purificação e santidade a todo momento, toda hora. Vamos lá, continuando. Os pacificadores, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu vou ler só o versículo para complementar. Falta 5 minutos. Para complementar aqui esse versículo. Romanos, capítulo 12, verso 9. Diz assim, ó: pacificadores é todo aquele que luta pela paz, todo aquele que almeja estar em paz com todos, como o próprio Paulo vai falar aqui em Romanos, capítulo 12, verso 9. Aquele que busca estar em paz com todos e que não entra em contenda, que busca, né, a santidade de Deus. Não aquele fofoqueiro, aquele que intrigueiro, né, é o que busca estar fazendo a vontade do Senhor. Diz assim, ó, Romanos 12, verso 9. Vou ler até o verso 21. O amor seja não fingido, e aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos incordialmente ou cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos as honras uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor.
Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, partilhar com os santos as suas necessidades e seguir a hostilidade. Abençoai-vos os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios a vós mesmos. Ninguém tornai mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se depender de vós, esteja em paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos. Amados, não dai lugar à ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, amontoareis brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te direis vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Se você analisar esse versículo 9 até o 21 de Romanos capítulo 12, é uma breve reflexão de todas as bem-aventuranças que foi falado, desde o primeiro do verso 3 até o verso 9. Todas as bem-aventuranças, ou todo o procedimento de uma bem-aventurança, está nesses versículos aqui. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre o amor. E esse é o amor de Jesus para comigo e com você. E Jesus, quando ensinou nas bem-aventuranças, Paulo fez o resumo aqui. Se você analisar, tudo que foi falado aqui, ele fala sobre o quebrantamento do coração, arrependimento, não tratai o mal, seja misericordioso, seja pacificador. Seja quem Jesus quer que você seja, diante dos ensinos que a palavra de Deus traz para mim e para você. Esse livro de Romanos é um livro doutrinário. Paulo, quando escreve esse capítulo 12 aqui, ele traz uma breve reflexão das bem-aventuranças de Cristo para mim e para a sua vida. E glória a Deus por isso. Depois você analisa depois esse capítulo, principalmente esses versos 9 e 21, lê ele de novo e você vai entender de tudo que foi falado sobre misericórdia, puro de coração, a pureza do ser, sede e fome de justiça, os que choram pelo arrependimento de si mesmo. É um procedimento que o apóstolo Paulo traz para mim e para você, acompanhando as diretrizes que Jesus deu no sermão da montanha, ou seja, nas bem-aventuranças do capítulo 5. Amém? Os perseguidos, já estou terminando, agora eu vou falar mais 2 tópicos e a gente termina. Vou falar os 2 dentro de um só, tá bom? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Como o versículo que eu já falei, Jesus disse: no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus trata nesse sentido dos perseguidos, os injuriados, os caluniados, nesses 3 versos aqui, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus está dizendo? Que nós somos perseguidos por ser cristão, mas porque o mundo não concorda com Cristo. O mundo anda na adversidade contrária aos ensinamentos de Jesus. Então eles odeiam a Cristo. Eles querem destruir. Obviamente a própria palavra fala: o mundo jaz no maligno. Já mencionei isso antes. O mundo jaz no maligno. Então eles querem destruir. Eles querem destruir o caráter de Cristo que habita em mim e você. Aonde haverá calúnias, perseguições, injúrias. Os perseguidos não são aqueles na empresa ou na igreja ou em algum lugar: eu sou perseguido porque o fulano fez isso, fez aquilo. Não. A perseguição é porque nós amamos o Senhor Jesus. Paulo instrui Timóteo, que todo aquele, em Timóteo capítulo 2, verso 3, 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, ele fala: todo aquele que aceitar Jesus será perseguido. Todo aquele que buscar seguir as diretrizes do Senhor Jesus será perseguido. Jesus também disse, em Mateus capítulo 24, vamos abrir a palavra. Mateus capítulo 24, rapidinho. Diz assim, Jesus disse assim. Eu gosto de ler, irmão, para que não fique só com as minhas palavras.
Mateus 24, verso 9. Diz assim, ó: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Jesus disse: vocês serão odiados por causa de mim. Vocês serão apedrejados, acorrentados, lançados. Isso aconteceu com os mártires do passado. Nos séculos passados, a gente sabe muito bem, mediante a perseguição que teve logo após, nos primeiros séculos, né, da era cristã, muitos cristãos fugiram de Jerusalém, e até alguns séculos atrás, muitos dos homens servidores de Cristo, servidores do Senhor Jesus, morreram queimados. Muitos cristãos foram queimados, né, por Nero. O imperador Nero matou muitas famílias, dizimados, homens cortados, né, os próprios discípulos de Cristo, uns foram pregados de ponta cabeça, outros foram decapitados. Então tiveram inúmeros mártires, inúmeras situações de perseguição contra o povo de Deus. E então isso é normal, as perseguições. Por amor a Cristo nós sofremos isso. Por saber que o Senhor Jesus habita na nossa vida e nós temos o caráter de Cristo de fazer o que é certo, de andar em conformidade com a lei, buscar a retidão do Espírito, busca da graça, de entender que mesmo em dias tribulosos, mesmo em dias difíceis, nós temos a esperança dada por Cristo, que se amanhã eu partir desse lugar, eu tenho a salvação da vida eterna. E o mundo não tem isso, porque eles não entendem a maneira de procedimento que nós cristãos temos em Cristo, da maneira que nós entendemos que o Senhor Jesus traz ao nosso entendimento, de um quebrantamento, de uma vida de retidão, de uma busca pela santidade, de fazer o bem àqueles que nos estão fazendo mal, de orar por pessoas que a gente nem conhece, para que o Senhor cure, de quebrantar a nossa alma, o nosso interior, mesmo sabendo que estamos sendo aí perseguidos, injuriados, caluniados, mas olhando para o céu, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, olhando para Ele e entendendo que nós estamos de passagem nessa terra. Nós estamos passando um período de transformação, estamos passando um período de aprendizado, estamos passando por situações na qual o Senhor trata-nos ao nosso coração, à nossa alma, um procedimento íntegro diante dEle. Em 1 Pedro, capítulo 3, diz assim, ó, 1 Pedro 3, 13. Diz assim a palavra de Deus: mas alegre-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exulte com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não sejam como assassinos, ladrão, criminoso ou com quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Que eu e você não sofra por ser ladrão, por ser caluniador, por se intrometer ou intrometido em coisas alheias. Pedro, quando escreve a sua primeira epístola, ainda não estava preso. Mas ele sabia que logo seria decapitado após a sua prisão. Quando ele escreve a sua segunda epístola, já nos últimos capítulos ali, ele já sabia que seria decapitado. E mesmo assim ele teve essa esperança de dizer: ei, bem-aventurado você, que está sofrendo perseguição por amor a Cristo, injuriado, caluniado. Foi levantadas mentiras, falsas injúrias, né? Injustiçado em relação a Pedro. Por quê? Porque era seguidor. Mas a alegria de Pedro era: eu vou para a glória. Eu fiz aquilo que Jesus, andei com Cristo. Fiz todas as diretrizes, ensinei, aprendi com Ele, sofri com Ele. E hoje estou sendo, né? Foi açoitado, foi preso, foi decapitado. Mas Ele estava ainda encorajando eu e você. Lá no capítulo 4 do mesmo livro, da mesma epístola, ele diz assim, ó, 4:14, ele fala assim, ó, perdão, 3:13, ele diz assim, ó, 3:19, quem há de maltratá-los, se não forem zelosos na prática do bem? Ninguém vai te maltratar se você fizer bem. Todavia,
mesmo que venha a sofrer, porque pratica a justiça, vocês serão felizes. Não tema aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Assim, santifiquem Cristo como o Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe trazer a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo. Fiquem envergonhados das suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal, pois também Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todos, os justos pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Que eu e você sofra perseguições ou calúnias por fazer o bem. Que eu e você aprenda a viver uma vida de retidão em Cristo Jesus, buscando na palavra de Deus. Porque Jesus disse que nós seríamos perseguidos por amor a Ele. E hoje não se tem perseguição, né? Podemos assim dizer que na Inglaterra, no Brasil, não se tem perseguição. Mas nesse mesmo exato momento aqui, existem inúmeros servos de Deus que estão em outros continentes, aí, igrejas sendo queimadas, pessoas sendo martirizadas, presas, né? Deixando eles passar fome, famílias de missionários passando necessidade no mundo afora. Existem inúmeras perseguições, as perseguições nunca pararam. Então hoje nós temos aí a possibilidade, pela misericórdia do Senhor, de não ter essa perseguição tão visível aqui nesse país ou no Brasil. Mas inúmeras pessoas estão sofrendo perseguições por amor a Cristo. E Pedro está dizendo, não padeça, não desanime, continue, porque sofrer por amor a Cristo tem galardão. E o seu galardão, o meu galardão está no céu. Mediante tudo isso que nós podemos aí refletir, eu me encerro por aqui, já passei o tempo, né? Já encerro. Mediante a tudo essas reflexões que nós temos num procedimento de vida cristã de todos os dias, depois você pega todos os versículos, faça a comparação, leia, não deixe de ler, vai comparar, vai estudar, olhe de novo. Deus sempre fala de diferentes maneiras nos mesmos versículos, isso eu creio, sei que é assim. Você pode ter lido a Bíblia várias vezes, se você ler de novo, Deus sempre vai falar, você pode abrir ela e refletir em um estudo. Deus sempre tem maneiras diferentes de falar contigo, porque Ele te ama e Ele quer a nossa redenção todos os dias. Ele quer essa fome e sede de justiça da palavra de Deus, de amar ao nosso próximo, de buscar a instrução, de ensinar, de falar, de anunciar, porque nós temos um procedimento dentro da palavra de Deus de redenção todos os dias, de transformação a toda hora, a todo momento. Não somos melhores que ninguém, e esse é um pensamento que nós mesmo vimos aí, né, da humildade em Cristo Jesus. Jesus diz aos seus discípulos, aprendei de mim, diz a nós, né, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E que é isso? O que Jesus tem a ensinar para mim e para você? Jesus curou, Jesus ensinou, foi o exemplo prático de tudo que Ele ensinou, Ele fez, Ele curou, Ele abraçou, né? Conversou com as crianças, com as mulheres, se aproximou de todos eles, de todos os pecadores, segundo, né, o que os escribas e fariseus apresentavam. Tudo Ele ensinou, Ele falou. Então nós temos inúmeros ensinamentos de Cristo, valorosos, grandiosos, para uma eternidade de vida. Então basta eu e você observar cada uma delas de acordo com o que o Espírito Santo coloca no nosso coração, na nossa alma, para que nós possamos sim, chegar no reino, mas viver uma vida de procedimento feliz, na felicidade que o próprio Senhor traz à nossa alma, ao nosso coração. E que você seja feliz, e que você busque as coisas do reino, a todo momento, a toda hora. Não é fácil, a gente sabe que não é, Jesus nos orientou que não seria, mas também não é impossível, Não é impossível, porque nós temos o Deus do impossível, e para Ele não é impossível. Depende da minha e da sua devoção, da nossa dedicação, da nossa busca, da nossa reflexão, do nosso quebrantamento, de reconhecermos acima de tudo que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador, o arrependimento da nosso ser, da nossa alma e o procedimento de vida. Tudo isso compete para um bom relacionamento, para uma vida feliz, mesmo em meio às tribulações, uma vida de paz, a paz que excede todo entendimento. E é isso. Eu fico por aqui.
né, que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos aí, esteja refletindo na palavra de Deus, é o que eu peço, né, e também esteja enviando o seu pedido de oração. A palavra, a irmã colocou ali para que os irmãos colocassem. Se você ainda não enviou, depois você envia em privado para o pastor ou para a irmã André, para a pastora André. Eles vão estar anotando. Deus tem operado milagre na vida das pessoas, Deus tem transformado vidas das pessoas aí, curado, né, de doenças, transformado corações, trazendo alegria de novo. Muitas pessoas com depressão. Esse período aí que nós passamos de lockdown, né, nos dias de hoje, assim, melhor dizendo, inúmeras pessoas estão sofrendo, né, com ansiedade, sofrendo com problemas de depressão, de perdas, luto. Então as pessoas estão realmente sendo transtornadas aí pela situação em que o mundo está apresentando. Mas quem tem Cristo, eu e você que tem o Senhor Jesus, que tem falado, né, ao nosso coração, transmita isso para frente. Não precisa ser, eu não sou pregador, eu não sou... Não, você é, né? Você é sim um escolhido de Deus, você é um vaso de Deus e Ele quer te usar, Ele quer usar você para falar. Não precisa ser pregador, não precisa ser um instrutor da palavra de Deus, um pastor, um presbítero. Não precisa não, precisa ser você. Você precisa ser você. Quem é você diante de Deus? É isso que importa. Quem é você? Como você se apresenta diante do Senhor? O Senhor te conhece. Ele sabe, Ele tem algo na sua vida e quer te usar de alguma maneira, né? Então, coloque-se na presença, coloque-se na brecha, anuncie aos seus familiares, dê testemunho de vida, né? Através dos ensinamentos que ao longo dessas lives, desses anos, você tem aprendido. Você não precisa mostrar para o mundo quem você é, né? Você não precisa. Você precisa ser você mesmo em Cristo Jesus. Refletir o amor de Cristo na sua vida, porque nós somos a imagem e semelhança de Jesus na terra. Então, quando nós refletimos, né, o amor de Cristo na nossa vida, as pessoas obviamente vão olhar e falar: esse aí é cristão, esse aí é diferente, esse daí tem algo que os outros não têm. Então, seja você mesmo em Cristo Jesus, deixe o Deus, né, o Espírito Santo trabalhar na sua vida, te transformar, renovar a cada dia, e que a palavra de Deus venha fluir no seu coração imensamente. Amém? Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Tá? Se você não aprendeu, eu lamento, me esforcei para poder trazer algo da parte de Deus para você, mas fica para a próxima, quem sabe aí nas outras lives Deus possa falar ao teu coração. Mas eu sei que de vital importância para a tua vida é entender que o Senhor Jesus está no controle de tudo e que eu e você somos dependentes dele em tudo. Amém? Vamos fazer uma oração, agradecer ao Senhor por esse privilégio, por esse prazer de ter você na companhia aí, você que acompanhou, e que depois você que vai estar assistindo posteriormente também, que o Senhor possa continuar te abençoando. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, graças te damos, Senhor, pela tua infinita bondade, pela tua graça, misericórdia que é derramada sobre as nossas vidas, e por entendermos, ó Deus, que o prazer da nossa vida está em Ti, de reconhecer, ó Deus, que o Senhor tem trabalhado na nossa mente, no nosso coração, nos instruindo, nos dando a orientação que nós necessitamos para todos os dias. Embora, Senhor, entendemos, ó Deus, que vivemos um mundo tribuloso, num mundo, Senhor, na qual a circunstância tenta nos forçar a parar, a circunstância tenta nos impedir de caminhar. Mas entendemos que o Senhor é um Deus vivo, um Deus que guarda, que rege, e que em meio a tudo isso o Senhor tem nos ensinado. O Senhor tem trazido a paz, a alegria ao nosso coração, tem trazido a esperança do nosso ser. Vivemos, ó Deus, um processo de salvação contínuo. E a Ti, adoramos a Ti, porque sabemos, ó Deus, que quando partimos desse mundo, estaremos contigo na glória, Senhor, estaremos contigo glorificando o Teu nome, exaltando. E a Ti te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê a oportunidade de anunciar, de falar a cada dia mais. Coloque em nosso coração, ó Deus, o desejo, palavras, para que outras vidas venham a ser transformadas. Que o Senhor esteja, ó Deus, atendendo todos os pedidos de oração que foram alçados no caderno. E que acima de tudo seja feita a sua vontade, na cura, na renovação, Senhor. O Senhor venha tratar, Senhor, daqueles que estão enfermos, cativos de espírito, que estão vivendo períodos de ansiedade, de incerteza. E que o Senhor esteja renovando forças, dando ânimo, se apresentando a eles, ó Pai. E que cada alma, cada ser, cada pensamento, cada um que adentrou e que veio, que vai estar assistindo essa live, ó Pai, possa ser renovados, possa ter falado, possa ter ouvido, Senhor, a Tua voz, e que o Senhor esteja abençoando cada um grandemente, poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar acompanhando aí, passei do horário, me perdoe, mas eu sei que no fundo
Deus tem falado algo aos nossos corações, porque eu também sou tão dependente do Senhor Jesus como qualquer outra pessoa, dependente da misericórdia, do amor e da graça do Senhor Jesus. Que a graça e a paz seja sobre a sua vida. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre a vida de todos. Em nome de Jesus, tenha um resto de noite abençoada, que o Senhor possa falar contigo em sonhos, em revelações, em hinos, em louvores, através da palavra, através de um irmão, e que seja uma vida abundante e incessante de busca e desejo de estar no centro e no querer e na vontade do Senhor Jesus, cada um de vocês, amém? Que Deus te abençoe grandemente. Tenha o resto de noite abençoado. Um abraço a todos.